Quem é você quando você não está tentando agradar ninguém? Já parou para fazer essa pergunta? Porque esses tempos eu estava conversando com uma amiga e ela fez uma seguinte pergunta que na hora eu até respondi, só que eu dei uma enrolada no papo, na conversa, e depois eu fiquei com essa pergunta martelando muito na minha cabeça, muito, muito. Tava conversando com ela, ela pegou e falou assim: Gabi, você é uma pessoa de verdade? De verdade mesmo, tipo assim, o que você fala, as coisas que você age, a forma como você fala, os discursos, os argumentos, a forma legal de falar, a comunicação, o rolê. Você é uma pessoa de verdade mesmo? Ou tudo isso que você fala, tudo isso que você faz, tudo que você demonstra é um personagem? Aquilo me fez, pensar pra caramba, sabe? Pensar pra um caramba, porque eu fiquei olhando, eu fiquei me perguntando, cara, eu sou uma pessoa de verdade? Quais são as máscaras que eu tenho aqui, ó, em volta de mim, que não me permitem ser uma pessoa honesta, verdadeira? E existe uma coisa, eu sempre tive alguma ligação, assim, algum rolê em relação à honestidade, sabe? Em ser honesto comigo mesmo, honesto com as pessoas ao meu redor. E eu me peguei em vários momentos não sendo honesto, sabe? E às vezes o não ser honesto é você não falar. Você deixar as coisas simplesmente acontecerem sem você posicionar, sem você falar, sem você dizer o que você gosta, o que você não gosta, sem você abrir realmente para as pessoas quem você é de verdade, ou as coisas que te aconteceram, você ser vulnerável, sabe, com as pessoas, falar das coisas que para você faz sentido ou não. E todos esses vídeos que eu gravo aqui é porque eu gostaria de ter ouvido isso há muito tempo atrás, cara, pelo menos uns 10 anos, eu acho que a minha vida teria sido diferente. Então, você que está assistindo aqui, eu peço para você, se inscreve aqui no canal, curta, comenta se faz sentido para você, se você está passando por uma situação assim, porque isso faz eu também parar e gravar mais vídeos e ter mais conteúdos para falar diante de problemas reais, que não são só meus, mas são de vocês também, que estão aqui assistindo. Então, eu quero que você consiga também olhar para esse canal aqui e ver que tem um amigo aqui que pode também te aconselhar num momento que talvez você esteja passando que seja igual ao meu, sabe? Porque eu me parei e comecei a me perguntar, cara, quem eu sou quando eu não estou tentando agradar ninguém? Porque na maioria das vezes quando eu estou num rolê, quando eu estou com amigos, quando eu estou com pessoas, quando eu saio com alguém, eu estou ali com uma fantasia de querer agradar as pessoas. De querer agradar não pela gentileza e o amor assim pelas pessoas, mas por talvez me autoafirmar e me autovalidar. Por que eu preciso da validação dos outros? O que falta em mim que eu preciso olhar para os outros e preciso me sentir validado? O que é que falta em mim que eu tenho que olhar para os outros e preciso me sentir valorizado? O que é que falta em mim que eu tenho que olhar para as pessoas e no meio de um rolê, no meio de uma saída com alguém, no meio de qualquer coisa, eu preciso fazer de tudo para agradar a pessoa, para que ela goste de mim? Sendo que as pessoas precisam gostar de nós do jeito que nós somos. E ok, você precisa sim agir com gentileza, você precisa ser educado, você precisa ser um ser humano, certo? Você não precisa ser uma pessoa escrota, uma pessoa retardada. Não, para com isso. Isso aí não é coisa de ser humano. Você tem que ser gentil, você tem que falar por favor, você tem que agradecer, você tem que ir lá abrir a porta do carro, levar um negocinho, um chocolate, um rolê. Você precisa fazer isso é coisa de gente, principalmente homem, irmão. Principalmente homem. Presta atenção nos detalhes da vida. Agora, não faça isso como se isso fosse uma coisa para que você seja validado pelas pessoas. Porque no fundo a gente não precisa ser validado por ninguém, mano. E quando a gente tá diante das pessoas, querendo agradar demais as pessoas, é porque tem alguma coisa faltando em nós. E geralmente, isso que falta em nós, que nos faz querer ser validado, elogiado, aprovado, valorizado, isso aqui é uma falta
que tem relação com alguém na sua vida. Que talvez seja uma validação, uma falta, uma aprovação, uma valorização que os seus pais não te deram. Que o seu pai não te deu. Que sua mãe não te deu. Que um relacionamento antigo não te deu. Que o seu avô, seu avó, a pessoa que te criou, não te deu. E você tem que resolver isso, mano. Porque enquanto você não resolver essa treta com essa pessoa da sua vida que não te validou, que não te aprovou, que não te valorizou, que não te agradou, ou que você não se sentiu agradável, sei lá, qualquer circunstância da sua vida, isso se tornou um padrão pra você. Se tornou um padrão, mano. E você precisa quebrar esse padrão, porque essa falta vai te fazer sempre atrair péssimos relacionamentos, péssimas pessoas, péssimas amizades, péssimos network. Infelizmente, essa é a verdade da vida. Então você precisa olhar para isso. Qual foi a primeira pessoa da sua vida pela qual você mais desejou validação, aprovação, valorização? Reflete nisso. O resultado que você não tem é a pergunta que você não faz para você e para as pessoas. Qual é a pergunta que está faltando você fazer para você mesmo aí? No seu rolê, no seu coração. Olha para dentro de você e começa a se perguntar: quem foram as pessoas da minha vida ou as primeiras pessoas que eu mais quis validação que me rejeitaram, que me abandonaram, que me invalidaram? Porque enquanto você... Aí você vai entrar assim: não, mas eu não tenho problema com ninguém. Não, eu não guardo mágoa, eu sou uma pessoa do bem, eu tenho amizade com todo mundo, as pessoas gostam de mim, eu gosto de todo mundo, eu não tenho problema com ninguém. Eu falava a mesma coisa. Eu falava a mesma coisa. Não tenho problema com ninguém, não tenho mágoa com ninguém, não gosto de ter inimizade com ninguém. Eu falava isso. De repente eu me vi há 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, alguns meses atrás, alguns dias atrás, enxergando que eu tinha problema com um monte de gente, um monte de mágoa mofada dentro de mim, que eu precisava resolver. Que eu precisava resolver, mano. Então essa sua falta de reconhecimento dos problemas que você tem já indica que tem um problema. Ó, que louco. Mas é a realidade. Estou te falando uma verdade. Queira você acreditar, achar ruim ou não. Porque é uma verdade. Então, o que você precisa fazer é... E olha como é louco, né? Porque hoje eu paro e eu vejo assim, caramba, como é tão difícil a gente reconhecer que a gente tem problema, velho. Como é tão difícil a gente parar e reconhecer que sim, a gente tem problema lá, que vem do pai, que vem da mãe, que vem da avó, que vem do vô, que vem de um professor, que vem de um relacionamento antigo, que vem de um amigo, que vem de sei lá, do raio que o parta. Porra, é difícil de reconhecer isso. Porque até mesmo quando... Deixa eu te falar uma parada. Meu pai, ele morreu tem 4 anos. Foi o pior momento da minha vida. Pior momento da minha vida. 4 anos antes de meu pai morrer, os 5 anos antes foram os melhores 5 anos da minha vida de relacionamento com meu pai. 5, 6 anos aí, foram os melhores. Ok? Os melhores. Só que quando meu pai morreu, eu senti de novo a rejeição. Porque eu olhei e eu falei assim, ó, puta que pariu, de novo, você me abandonou de novo. Agora que nós estava tendo um relacionamento massa, que nós estava sendo amigo, que a gente estava compartilhando a vida, você me abandonou de novo. Eu peguei o meu carro, eu fui pro meio do mato de um lugar lá, tudo abandonado, era um loteamento que não tinha nada ainda, era um loteamento novo, entrei no loteamento, eu não lembro se eu coloquei uma música ou não, eu sei que eu chorava e eu gritava e eu berrava dentro do carro, expelindo toda a raiva que eu sentia, pelo fato de eu estar sentindo que de novo ele tinha me abandonado. Mesmo achando que eu já tinha resolvido um monte de treta com meu pai. Por quê? Porque é difícil reconhecer, cara, quando a gente tem um BO. É difícil reconhecer quando a gente tem... Porque meu pai foi ausente na minha infância, ok? Foi ausente. Só que, e mesmo assim, quando nós temos pais
presentes, não é só porque eles são presentes, são juntos, a família tá unida ali, não teve divórcio, não teve nada. Mesmo assim não quer dizer que não há rejeição, mano. Porque eu conheço um monte de gente que tem os pais, a família toda bonitinha, que o que as pessoas mais têm são invalidações por causa dos pais, falta de valorização, rejeição pela estética, pelo corpo, por isso, por aquilo, por cobranças, por não sei o quê, mesmo com a família bonitinha. Tá ligado? Mesmo com o pai presente, mesmo com o pai amigo. Por quê? Porque criança não pensa quando acontece alguma coisa. Criança não tem raciocínio lógico. Criança não consegue entender quando um pai rejeita ou não. Ele olha e vai dizer, pô, fui rejeitado. É sentimento, é o que a criança está sentindo, indiferente se foi ou se não foi, se foi real ou não foi real. Então, o primeiro ponto é reconhecer, cara, que eu, volta e meia, tô nos rolês querendo agradar as pessoas como se me faltasse alguma coisa. Agora, quem sou eu quando eu não tô tentando agradar ninguém? Quem é você quando você não tá tentando agradar ninguém? Porque daí são duas reflexões. Eu sou uma pessoa ruim demais, que precisa resolver os BO, para começar a me tornar uma pessoa melhor e boa. Ou eu sou uma pessoa que está toda hora querendo me validar, me autoelogiar, me receber elogio. É porque há uma necessidade de eu ser aprovado pelos outros. Que eu quero ser perfeito, que eu não posso errar. Não, eu não. E às vezes a pessoa nem fala no meio do rolê porque ela tem medo de falar alguma coisa. Olha só que rolê. Olha que loucura, mano. As pessoas às vezes nem falam no meio das coisas porque tem medo de passar uma má impressão, de falar uma coisa errada, de falar uma coisa que ninguém... Ah, a pessoa vai olhar e vai pensar, ah, que idiotice que essa pessoa falou. Dane-se. Dane-se. Tô cagando se vai gostar do que eu vou falar ou não. Tô nem aí. Tá ligado? Então, quando a gente começa a resolver essas coisas, você vê como que você se liberta, mano. Você se liberta da aprovação dos outros. Porque, no fundo, ninguém precisa te aprovar. Ninguém. Ninguém precisa te validar. Você só tem que estar bem com você mesmo. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido é como é bom a gente estar bem com a gente mesmo. Sabe? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, as pessoas acham que a gente está sendo até arrogante, mas não, a gente só está se libertando da opinião dos outros, da validação dos outros, do agrado dos outros. Eu só não posso me tornar uma pessoa insuportável. Você só tem que tomar cuidado com isso. De não se tornar uma pessoa insuportável, que agora só porque não liga para a opinião dos outros, quer cagar na cabeça dos outros. Aí você se torna aquilo que antes te machucava. Por quê? Porque você não se curou. Ainda não se curou. Você só está botando uma outra máscara, uma máscara em cima de outra máscara aqui, uma armadura para se defender daquilo que você não se curou. Então, se você é esse ser humano insuportável, essa pessoa que fica enchendo o saco dos outros, que agora caguei pra opinião dos outros, então agora eu vou falar. Você é insuportável, é só isso que você é. Isso é uma coisa que eu aprendi, gente. É o quê? Trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Porque você não precisar das opiniões dos outros não é você ter permissão para falar tudo que você quer agora. Agora eu vou falar tudo que eu quero porque agora eu vou mostrar quem eu sou. Aí de novo você está tentando se autoafirmar, só que do jeito inverso. Então resolve esse BO. A pergunta provocativa é: quem é você quando você não está tentando agradar ninguém? E como que você vai fazer para ser uma pessoa melhor, sem se preocupar com a necessidade de ser aprovado, de ser elogiado, de ser valorizado, de ser validado, e sem começar a ser uma pessoa insuportável? Sem ser insuportável. Só sendo uma boa pessoa. Porque você vai ver que, às vezes, não é que você vai fugir de conflitos, porque eu acredito que você não deve fugir de conflitos, mas é que tem coisa que não vale a pena. Tem briga que não vale a pena entrar. Tem opiniões das pessoas que não vale a pena discutir. E aí a gente fala assim, cara, não, fechou, eu concordo com a sua opinião. Você nem concorda, mas é só para que a pessoa pare de falar. Porque você não precisa dar os seus motivos e os seus argumentos para ser validado mais. Esse é o rolê. Só que às vezes você vai ter que se impor.
Quando a pessoa extrapola o limite da sua vida, aí você tem que se impor. Aí você tem que agir com pujança. Enquanto isso, não. Ah, mas não sei, Gabriel, é difícil de fazer isso. Eu sei que é difícil. É difícil pra caramba. Você precisa se olhar pra dentro de você e resolver os B.O. que você tem com as pessoas aí da sua vida, mano. Você precisa resolver isso primeiro. Olhar pra esses probleminhas, esses padrões aí e resolver. Agora, eu não consigo. Você consegue. Eu conseguia. Toda vez que você achar que você não consegue, vem pra cá que você tem um amigo aqui que vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Tá? Então toda vez que você achar que você não consegue, eu tô aqui pra te falar que você consegue. Tamo junto!